Aí, a Luzinha transmitindo ao vivo, sejam muito bem-vindos hoje. Eu estou muito feliz, é um tema que me deixa assim muito feliz, muito animada, com a minha amiga Déia Reis. É fantástica, eu a conheci numa reunião do Sebrae, então ela é terapeuta TRG, ela é transaterapeuta, é isso, né? Transaterapeuta, então ela tem muito conhecimento. E da última vez que nos encontramos, falamos sobre as escrituras, falamos sobre física quântica e a conexão que essa mulher fez com esses assuntos fantásticos. Eu sou apaixonada sempre pela espiritualidade, principalmente por escrituras. Eu gosto muito de estudar a respeito. Então, ela trouxe um olhar, um foco assim que eu nunca tinha visto pelo ângulo que ela trouxe. Então, eu tomei a liberdade, decidi convidá-la. Uma ideia, olha, vamos fazer uma live, trazer esse assunto, porque é muito interessante, muito importante. Vai ficar gravado aqui tudo que a gente falar. Então, participem se você tiver alguma dúvida. Se não der para participar depois, o vídeo vai ficar gravado. Pode fazer perguntas que a gente responde, que a Deia vai responder. Ih, ela saiu aqui. Oh, meu Deus! Vai voltar. Ela já vai voltar. Então, é um assunto muito interessante, que intriga. E cada vez mais hoje vocês percebem que a ciência está se conectando com a espiritualidade. Está voltando a ideia aqui. Voltou, vamos lá. Aí Voltei. voltou. E o que Eu você estava estava dizendo que cada no vez final? mais a ciência hoje tem admitido muitas questões sobre espiritualidade, inclusive até uma pós-graduação que eu fiz, um trabalho de TCC, eu fiz sobre a conexão da oração com a saúde física. Então, foram feitos diversos estudos, principalmente fora do país, na Europa, Estados Unidos. Então, eles pegavam grupos de pessoas que estavam hospitalizadas e que recebiam oração, e pessoas que não recebiam oração, por exemplo. As que recebiam oração, e elas não tinham consciência disso. As que recebiam oração, a grande maioria melhorava o quadro de saúde. Então, é comprovado cientificamente várias questões hoje que a ciência tem trazido, mas o palco é hoje da Déia Reis, ela vai se apresentar, vai falar um pouco sobre tudo isso, e seja muito bem-vinda, Déia. Obrigado, Se meu amor. apresente aqui. Muito obrigado. Bom, você já resumiu bastante, assim, falando um pouco de mim. Sim, eu tenho 34 anos como transista e praticamente um ano como transaterapeuta contemporânea, porque, na verdade, toda transista que dá aula já é transaterapeuta, né? Porque ela ensina outra transista e, durante esse aprendizado da técnica, ela acolhe a outra transista, que normalmente é de periferia, tem as suas dificuldades familiares, né, suas situações do cotidiano, e aí a gente tem um espaço durante esse período que dá aula de trança, da técnica da trança, para estar fazendo esse acolhimento, essa troca, né? Então, já são transaterapeutas. E aí eu trouxe a transaterapia contemporânea, depois de estudos durante a faculdade, né? A minha professora de psicanálise falou: Deia, quantas horas você fica com uma cliente, né? Aí eu falei: depende, de 3 a 12 horas, dependendo do que ela vai fazer. E aí ela falou: nossa, isso já é uma terapia, né? É o que eu Você falei da última vez que eu conversei. Quanto tempo? Ai, já é uma terapia, exatamente, isso mesmo. a gente fica sabendo quase tudo da vida do cliente, às vezes no nosso primeiro contato, às vezes no segundo contato, né? Então, eu comecei a pensar em estudar sobre isso depois que ela me deu essa ideia, e com 2 anos de faculdade, 2 anos e meio,
a gente sempre ouve, né? Olha, quem faz psicologia tem que tem que fazer terapia, né? E você fica resistente no começo da faculdade. Você não quer fazer terapia, não. Você fala, fazer terapia para quê? Eu não preciso. Eu estou aqui estudando só para cuidar dos outros, né? Às vezes é essa a intenção, outros vão com a intenção de se cuidar, né? E, e logo de cara o professor falou: olha, professor Fábio, não vou esquecer. Quem veio no primeiro dia de aula, ele falou: quem veio aqui para fazer psicologia para se entender, pode já sair do curso que você não vai conseguir. E a E aí, maioria é assim, né, Déia? Não tem jeito. e aí depois eu peguei e falei: bom, 2 anos e meio está na hora de começar a me cuidar. Eu percebi as minhas dificuldades, não sabia porquê das minhas dificuldades, o meu retraimento, não consegui falar na frente da sala de aula, tudo. E tinha dificuldade de entrar nos grupos também, de permanecer nos grupos, a minha crítica com as pessoas, tal. Bom, enfim, fui fazer a terapia e com isso eu conheci a terapia TRG. Aí eu estudei a terapia TRG para ver, porque já que ela tem uma mistura da psicanálise e da psicologia nas suas diversas áreas, falei, eu vou estudar para ver se é isso mesmo que eu quero, se é esse curso mesmo que eu quero. Aí eu fiz a terapia TRG, desde então eu já atendo na terapia TRG, né? Então já vai fazer uns 3 anos mais ou menos. E aí no último ano da faculdade foi onde eu, depois de pesquisar sobre a transaterapia, né? Eu realmente falei, agora está na hora de eu criar a transaterapia contemporânea, porque se eu me trato, se eu cuido da minha, né, do meu intelecto, das minhas emoções, dos meus sentimentos, né, de quem é a minha pessoa, a minha personalidade, quando senta uma pessoa na minha cadeira e conta a vida dela inteira, eu também preciso de cuidar dessa pessoa, por quê? Porque a maioria vem muito machucada, né? E como o público, em sua maioria, são pessoas negras, elas têm essas dificuldades de aceitação com o próprio cabelo, de ser inserida na sociedade, os ambientes que frequenta, né? O tipo de roupa, maquiagem, etc. Então, ela vai para o salão de beleza, não é buscando mais só o cabelo, né? A estética do cabelo. Ela vai buscar aquilo que você acha que vai ficar bom, essa cor vai ficar boa para mim, eu vou chegar, as pessoas não vão ficar chocadas com a minha aparência, né? O meu cabelo estava curtinho, agora eu vou pôr compridão, o que, que vão dizer? E aí você vai trabalhando isso, não só na hora do seu atendimento, mas a cada vez que ela vem, ela vai trazendo uma novidade. E a gente vai trabalhando isso sem colocar a nossa história, né? Porque experiência, bagagem, todos nós temos ao longo do tempo. Imagina eu com 34 anos de transista, ter muita história para contar. Mas o importante é você ter a escutativa, que é o que a gente aprende na psicologia, né? E essa escutativa faz toda a diferença no atendimento. E você tira ela desse lugar só da estética, ela começa a se perceber. Às vezes ela vai fazer umas perguntas que a gente não vai conseguir responder, porque por mais que você tenha empatia, você não vai se colocar no lugar dela, né? A gente já entendeu que empatia não é se colocar no lugar do outro, é compreender, é ouvir a situação do outro e ser condescendente com essa dor. Então, muitas vezes a gente tem que devolver, né, a pergunta para a pessoa se autoanalisar, pensar realmente se até aquele questionamento que ela está fazendo realmente é o que ela precisa. É essa a pergunta exata que deveria de ser feita, né? E ali a gente, Exatamente. além da Fantástico esse trabalho. além da estética, a gente começa a mostrar as outras coisas que ela tem no espaço. Ela vai ter o Wi-Fi, ela pode pedir para tomar um vinho, uma cerveja, é o momento dela, é o horário dela, é só para ela. Então, assim, a E DEA aí, hoje é. pessoal, meninas aqui, Juliana, Rosália, o pessoal que está aqui, transaterapia. Então, Rosália, não sei se está com cabelão ainda, ó. A Rosália é uma candidata aí para fazer a transoterapia, viu, Deia? Aí, ó. Já anotem. Depois a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações, né, Deia? Seu Sim. contato para quem tiver interesse. E eu já estou pensando na nossa parceria também, viu? Estou pensando em ideias aqui, depois a gente vai compartilhar. E a coisa vai aumentando, Também. porque hoje eu tenho registrado como transaterapia contemporânea e beleza terapia, para que isso se estenda às diversas áreas de beleza,
Não é só para as tranças ou alongamento de cabelos, né? Não é só para as mulheres negras, para as mulheres da periferia. É para toda e qualquer mulher ou homem que está buscando embelezamento de dentro para fora. E aí vem os tais questionamentos, né? A gente vai para a faculdade pensando que quer ajudar alguém ou se ajudar. E eu lembro que na primeira aula de biologia, né, aquela coisa de estudar sobre o ser humano, começou alguns questionamentos para mim, porque eu era evangélica, né? Fui evangélica por 30 anos. Isso, E aliás, olha, esse assunto. Ali, conversamos da última vez que eu encontrei a Dé no encontro do Sebrae. Olha, sim, fantástico. Ela começou a, né, trazer alguns insights assim. Eu falei, nossa, peraí, a gente precisa levar isso, mostrar isso, né, para as pessoas, dar essa oportunidade. Então, sobre essa sim. conexão da física quântica com as escrituras. Então, fala um pouquinho sobre isso, sobre o nosso assunto aqui, o que trouxe a gente aqui. Então, falar O que sobre acabou as trazendo escrituras, né, os 3 pilares aí. o que acabou trazendo a gente para esse assunto foi justamente porque até então a doutora é psicóloga, eu sou bacharelada em psicologia, e nós falamos a primeira vez sobre eu ser uma terapeuta TRG, mas você não conhecia a terapia TRG. E aí, por coisas do destino ou não, né, você acabou conhecendo também. Eu até Hoje faço agora. faz a terapia TRG, né? Então eu falo assim que Fantástico, gente. ela é uma atividade complementar dentro da área de saúde, e é muito importante, porque ela trabalha um pouco do passado, ela trabalha o presente e ela também transforma o nosso futuro, né? Porque à medida que a gente vai sabendo das Exatamente. nossas dores do passado, que é o que a psicologia, a psicanálise trabalha, a gente começa a associar na TRG. Nossa, o que aconteceu? Aí eu vou falar que nem Elton Euler, né? O que aconteceu quando tudo aconteceu, né? Então, assim, aconteceu alguma coisa lá que a gente às vezes nem lembra mais, ou está no inconsciente ou no subconsciente, a gente nem lembra mais, e aí, quando você vai para a TRG, isso vira um gatilho que você, de acordo com a técnica que a gente vai usando, somática, cronológica, né, temática, a pessoa começa a entender por que teve aquele funcionamento e em quais situações ou diversas situações ela teve aquele funcionamento, e isso, depois, no final, a gente muda, né? Como é que faz, então, para não acontecer mais isso, né? Para a gente resolver essa situação de uma vez, que a gente fala que a TRG resolve na raiz. Então, dentro da faculdade, eu comecei a pensar muito sobre como que o ser humano é constituído desse passado desde a sua criação, né? E foi isso que levou a gente a conversar aquele dia, né? Nós somos os espermatozoides que fecundam o óvulo, né? E aí você vence milhares de outros espermatozoides para poder surgir, né? Nascer. Mas será que naquela hora você está competindo ou você está com foco, né? E aí eu acho não, eu acredito, né? O foco é estar nascendo. Eu vou fecundar o óvulo porque eu tenho que nascer. Só que assim, tanto o espermatozoide, o óvulo, o que quer que seja, é constituído, antes de tudo, de outra matéria que nós chamamos de átomo. E aí volta de novo aquela historinha que a gente estava falando da biologia, e aí a gente vai para a física, vai para todas as outras áreas de ciência, que é o tema de hoje, né? Então, eu lembro que eu comentei com a doutora, você acredita em Deus, mas você não vê Deus, né? Nós acreditamos em Deus, independente do tipo de religião. E aí você está respirando o ar, mas você não está vendo o ar. Mas alguém estudou e disse que o ar é constituído de duas moléculas, de O2. E aí você respira O2 e solta CO2, solta gás carbônico. E aí eu fiz a analogia para a doutora da seguinte forma: duas moléculas de oxigênio, pai e filho. Foi isso que deixou ela fascinada. Entrando pela nossa narina. E aí, quando ele sai, CO2, o carbono é a nossa carne queimada, né? O CO2 está levando tudo aquilo que não presta.
Ou seja, o pai está levando o carbono, está levando as coisas da carne, do pecado, da dificuldade, daquilo que a gente muitas vezes está perdendo tempo na matéria e que não há necessidade. Então, o princípio que deixa a doutora fascinada foi sobre essa parte, né? E está vinculado às escrituras sagradas, sim, né? Porque quando a gente fala no princípio era o verbo e o verbo era Deus, né? Então, assim, algo foi falado para que viesse à existência, né? E nós sabemos que lá em Gênesis é falado, né? E haja luz, e houve luz. Então, assim, mas se Deus existe, a gente está colocando ele dentro da mecânica quântica como o ar que a gente respira, como tudo que é no universo, onde eu estou sentada, tudo que é constituído de algum átomo, né? Tudo isso constitui Deus. Tudo isso faz parte de Deus. Mas essa transformação, ela só acontece por combustão, por várias outras formas que o próprio ser humano aprendeu a manipular para fazer o ferro, para fazer o aço e etc, etc. Mas a gente lida com essas matérias que são constituídas de partículas de Deus, né? Incrível, exatamente. Isso é maravilhoso, gente. Nunca mais a gente quer sair desses estudos e conhecer mais e mais. E Sim. aí, a partir daí, eu comecei a estudar mais, me apliquei na física quântica, fui estudar Joe Dispenza, agora eu também estudo a doutora Proto, não sei se a senhora já ouviu falar, doutora Não, não. Joe Dispenza, doutora Proto, Hélio Couto, deixa eu ver o que mais, Amid Goswami, são pessoas assim que eu amo, né? Tem mais ainda, a lista não acaba. Tudo que vai abordando a mecânica quântica, a física quântica e o ativismo quântico me interessa bastante. E você me disse que era evangélica, Déia, isso, né? Sim. Fui 30 anos da igreja, de uma igreja evangélica. Eu não considero ela tão exigente, mas as pessoas falam que é uma doutrina bem difícil. E, e aí, depois de 10 anos que eu estou fora da igreja. Quando eu saí da igreja, eu falei, vamos ver se o diabo é tão feio quanto aparenta, né? E aí fui conhecer outras religiões e não achei que nada é tão ruim assim. O ser humano, ele tem a capacidade de colocar no diabo a culpa das coisas que ele mesmo faz, né? Então, quando a gente não consegue resolver as coisas por nossas crenças limitantes, por causa das nossas dores, nossos medos, ou até mesmo de coisas que a gente nem sabe que está no inconsciente, a gente pinta ele de diabo e está tudo certo. E aí eu falei, não, ele está levando culpa de coisa que ele não fez, as costas dele tá bem larga, né? É, porque, na verdade, eu posso dizer, ó, a Marusa, boa noite, Marusa, Simone, pessoal chegando aqui. Então, eu penso assim, traduzindo pela psicologia, né? Você também atende pessoas, as pessoas, ou até nós mesmos, nós temos a tendência de ir atrás da pílula mágica, É não é? verdade. É mais fácil, é mais fácil. Então, eu faço a pós de neurociência e uma das aulas o professor falou uma coisa bem engraçada da pessoa, do rapaz que chega no médico com 20 quilos acima do peso, com problemas, com dores no joelho. E aí o médico olhando para aquela situação, vamos fazer um exame especial, vamos fazer uma ressonância magnética, vamos tirar um raio-x para ver o que está acontecendo com ele. E aí vamos chamar um especialista e ele está 20 quilos acima do peso. Ideia. Então é muito engraçado, porque é o Sim, óbvio, mas se a gente for ver, é lógico que aquele paciente, ele sabe, inconscientemente ele sabe disso, mas ele não quer, ele prefere a pílula mágica. sim. E o médico, o sistema, enfim, né, é outro assunto, o sistema está, claro, né, também não é conveniente.
Mas é para a gente pensar sobre isso. Nós, muitas vezes, ou justificamos também, Sim, achamos uma forma de justificar os nossos atos. E aí, entrando para esse tema das escrituras, também acaba, por que não? Não é culpa minha. Em todas as áreas, em todas as religiões, você acaba dando desculpas, talvez é mais conveniente, é a pílula mágica. sim. É muito Eu difícil a gente acredito, pensar, poxa, você vai ter que mudar o seu estilo de vida geral. sim. Quando a gente fala de transformação, a transformação ela é energia, né? A energia que a gente aplica e que a gente recebe. Então, essa questão que a gente está falando, desde a respiração, da constituição e de tudo que está dentro da gente, que a gente acaba culpando o outro, a si mesmo, né? Isso acontece nas diversas áreas da nossa vida, no nosso trabalho, dentro de casa, no meio do nosso grupo de amizade, né? Se olhou mais torto, o que, que o outro está pensando, ou então chega numa festa, fica reparando no outro para falar. São várias situações, várias, várias e várias. Assim como a questão de parar no médico com o joelho ruim, achando que, né, tem alguma coisa de errado com o meu joelho, mas não sou eu que estou acima do peso. Assim como tem aquela pessoa, aí voltando para o lado religioso, que vou falar de uma coisa que aconteceu comigo até recentemente. Vamos dizer que a pessoa acredita na magia de uma obra de macumbaria, né? E aí ela pega e põe a mão lá na macumba, joga fora. Só que tem um detalhe: você está numa baixa frequência espiritual, você não está orando, você não está jejuando, você não está fazendo nada por você, né? As escrituras sagradas ensinam isso. E a gente tem que fazer isso para quê? Para poder ficar na frequência com Deus, na frequência com o universo. E aí você não está fazendo nada disso, está levando a vida de qualquer jeito, como diz a minha mãe, levanta como cavalo e dorme como, né? Deus em último lugar, né? Eu costumo dizer para as minhas clientes que quando você acorda, a primeira coisa é dobrar o joelho e orar, porque quando você abrir a porta, você não sabe como o vizinho vai te olhar, né? Então, assim, a tua proteção, primeiro é conversar com Deus. Se você não faz isso, você já está abrindo espaço para uma energia ruim. Então, nessa de pegar aquela obra e jogar fora, se levantou de qualquer jeito, não orou também, aí nessa baixa frequência que acaba acontecendo? Acaba acontecendo de Falhou aqui o celular. acaba com Boa uma noite, frequência e te Flávia. Seja deixar bem-vinda. mal. Melhorou? Exatamente. Então, Melhorou? melhorou, dá para ouvir. Então, mas é interessante, as pessoas não pensam, é tudo no automático, no dia a dia. Você acaba não pensando sobre isso. Exatamente. E tal, e aí Não, aquele reflexo, claro, né? A tendência é a gente colocar sempre procurar uma válvula de escape e tudo vai no automático e o dia passa, você não pensa sobre nada, é incrível, você não para se conectar. Então, uma coisa que você me falou bem interessante também da saúde física, você não estava legal, e aí dessa conexão, né? Olha, então eu no banho eu tenho os 4 elementos. Se você quiser explicar, é bem interessante o que você me disse também sobre isso. sim, Está totalmente relacionado também com sim, a física porque quântica. quando a gente está falando dessa coisa da energia, né? Então, eu estou falando, aí você jogou fora e de repente você começou a ficar ruim. Primeira coisa que você falou que a gente não vai pensar, então, direito sobre essa questão da ciência, que você está numa baixa frequência, que isso é transferência de energia, você vai pensar que alguém fez um mal para você e por isso pegou, e é por isso que seu joelho ficou ruim, e é por isso que você. E aí tem uma justificativa do diabo, né? Agora, quando você vai pensar na questão da ciência, que você não buscou uma frequência com Deus, você não orou, aí você pôs a mão de qualquer jeito naquele negócio quando você não estava bem espiritualmente, na sua frequência com Deus, e aí algo te tocou, fez você ficar mal fisicamente, ou o seu joelho, ou a sua pele, ou alguma coisa ficou ruim.
Então, a gente tem todo o tempo a oportunidade de mudar essa frequência. Então, tem o dia da terapia, que a gente vai aprender a fazer a respiração de segurança e também vai aprender outras coisas que a psicóloga vai estar orientando para ficar bem. Tem os exercícios que a gente faz, que a maioria a gente fala para os nossos pacientes fazerem, eles não fazem, né? E aí a gente fica cobrando a cada sessão para fazer. E tem também os exercícios quânticos que a gente pode fazer. Então, dentre esses exercícios quânticos, eu, por exemplo, o que eu estava comentando com a doutora é, por exemplo, entrar debaixo do chuveiro e perceber que você tem os 4 elementos para se energizar e para ficar bem, né? Você tem a água, você tem o ar, você tem o calor, né, que vem do fogo, da energia elétrica, né? Então, e aí você tem, então, o ar, a água, o fogo e o água, fogo e esqueci o último agora, gente. Porém, o que acontece? Enquanto você está lá no banho, você está recebendo aquele vapor, respirando. A Eu terra, né? coloco Perdão, seria a terra, né? Quando você está com o pé no chão. É. isso, e o pé está no chão, é isso mesmo. Você está lá de pé, debaixo da água, respirando aquele vapor. Você pode pôr a mão na água, colocar o seu rosto, tirar, voltar. Então, você está recebendo o calor, está recebendo o ar que você respira, você está com o pé na terra. Então, tudo isso são os elementos trabalhando para você ficar em equilíbrio. Enquanto você faz isso, o que, que você faz? Você põe o rosto, tira, respira, volta de novo. E enquanto faz isso, eleva o seu pensamento a Deus. Obrigado, Deus, por esse banho maravilhoso, por essa água quentinha, por eu estar firme na terra e o Senhor poder curar o meu corpo, levando tudo que não presta, né? E me mantendo em equilíbrio. Eu tenho que agradecer por esse banho, né? Até porque não é só porque a gente paga a água e a luz que a gente tem que agradecer, é porque Deus está em tudo isso. E à medida que a gente vai sentindo dessa maneira, tudo vai se transformando. Desde a hora que a gente acorda, tem pessoas que não tomam banho de manhã, tomam só à noite, tem gente que toma de manhã à noite, mas quando você tem esse momento com Deus e com você, é tudo a mesma coisa, porque Deus está dentro de você. E a todo tempo Ele está te renovando, né? Pelo ar que a gente respira. Então, é uma energia que vai se estabelecendo, onde você vai entrando numa frequência que você começa a se sentir tão bem, entra uma paz, uma felicidade tão grande, que tudo aquilo que foi preocupação durante o dia vai dissipando, porque nós somos centelhas de Deus, nós somos pequenas partículas de Deus. E essa Olha, meu conexão. esposo, ó, boa noite. Meu esposo, ele fala isso, né? Ele também fala, ó, nós somos filhos de Deus, somos deuses, né? Em miniatura, assim. Sim, a palavra de Deus fala isso. Nós somos filhos de Deus, somos centelhas de Deus, né? Somos pequenos cristos também. Tudo isso está escrito nas Escrituras. Inclusive, Cristo fala que nós poderíamos fazer milagres maiores que os dele, se a gente realmente acreditasse que ele é Cristo, Filho de Deus, e que ele é o primeiro, ele que veio para nos ensinar como que a gente pode mudar toda essa dificuldade de problema de saúde, né? Ele morreu na cruz levando tudo isso. E como é que a gente fica vivendo isso o tempo todo? Porque a gente não está ativando a nossa comunicação com Deus, a nossa comunicação com o universo. E sem perceber que o tempo todo a gente está junto e misturado, como eu costumo dizer. Falo para as minhas clientes, com Deus nós estamos junto e misturado, não tem como separar. É impossível. Exatamente. Agora, trazendo esses pilares, dentro de tudo isso, esse seria um dos pilares. Olha que interessante, né? Quando você fala das escrituras, essa parte, né? De Cristo, dele ter, como se fala? Você acabou de trazer, de ter sofrido por nós, né? Sofrido pelo todo mundo, né? Então, tirando de nós todo esse peso, essa carga, Sim, morrido na cruz por nós, e ainda a gente sim, continua da mesma forma, sim. fazendo as mesmas coisas.
Então, assim, talvez um desses pilares pode estar baseado nisso. O que você diz sobre esses pilares principais? Um desses pilares é a fé, né? Nós temos 3 pilares: a interconexão, a natureza da realidade e o mistério da criação. Então, na interconexão, todos nós somos parte do corpo de Cristo. Né? Tem uma parte na Bíblia que fala, 1 Coríntios 12 fala, todos nós somos parte do corpo de Cristo. Né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. Então, essa é a interconexão. A natureza da realidade, ela pode ser alterada pela observação. Então, por exemplo, eu tenho como influenciar a realidade pela fé que eu tenho. Né? Quando a mulher chega lá para pôr a mão em Cristo, ela tem certeza que o fluxo de sangue dela vai ser curado. Ela tem fé. E a fé sem ação é morta. Então, ela vai até ele, toca no manto dele e é curada imediatamente. Então, assim, ali ela mesma provocou o milagre dela. Exatamente. E ele sempre deixava bem claro, né? Em todas as citações que as pessoas iam agradecer ou algo assim, ele sempre lembrava disso. A sua fé te curou. Sim, a tua fé te basta, né? Sim. Pega a tua cama e anda. Olha lá, quer dizer, é você que provoca o seu milagre. Ele como verbo, ele só comandava ali a fé da pessoa, mas a fé da pessoa já estava ali, né? Sim. É a virtude que já está dentro da gente. A fé, positiva ou negativa, ela já está dentro da gente. Só que quando a gente ativa a fé positiva, a gente ativa ela através de uma emoção de quem crê no bem que vai receber. Enquanto você não crê nesse bem que você vai receber, você não vai receber. Você pode pensar 500 vezes: eu sou feliz, mas palavras jogadas ao vento sem acreditar, com sentimento, com emoção, não vai ser feliz. Não vai. Agora, quando Sim. você fala, eu sou feliz, eu sinto isso verdadeiramente no meu coração, não dependo de nada que está ao meu redor para ser feliz. Eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho saúde, eu tenho paz, eu tenho família. Ainda que não tenha tudo isso, você ativa a sua fé positiva com a emoção de quem consegue ver o que é viver isso. Quando o aleijado pensa que ele pode andar nas escrituras, ele está ativando a fé dele, tipo, o que ele vai fazer se ele andar? Então, quando Jesus fala para ele, pega e anda, ele já está dentro dele o que vai acontecer se ele andar. Quando você pega um dinheiro para pagar uma conta, você não tem que pensar na conta, porque a conta está mostrando que o dinheiro vai sair. Mas se você pensar que você vai receber o dinheiro, que esse dinheiro vai se multiplicar, quantas contas você vai pagar? Muitas. Então, é essa fé positiva que a gente tem que produzir, de um sentimento sincero e verdadeiro de que tudo é possível naquele que crê. Né? E Muito a bem. terceira é o mistério da criação. Pode falar, Ide. Então, bem legal a gente pensar sobre a ação, exatamente. Quando você fala sobre o sentir, aí traz um pouquinho da física quântica, da neurociência, de você sentir e também que a nossa mente ela não reconhece tempo, Não, ela é passado, temporal. presente e futuro. Então, trazendo o exemplo do paraplégico, naquele momento ele se viu andando já antes de andar. Sim. Dentro da mente dele, aquilo já estava acontecendo e sem tempo. E aí foi uma E é interessante, consequência. tem um momento que ele fala assim, que se Cristo quisesse, poderia curá-lo. Mas aí Cristo mostra para ele que não é o Cristo que vai provocar isso, é ele mesmo, né? Porque assim, nós, por exemplo, como psicólogas, nosso desejo é curar o mundo.
é não ter problema de transtorno em ninguém, né? Mas a gente não tem essa capacidade. Então, quando o paciente vem nos procurar, a gente vai conduzindo a sessão para que ele mesmo traga as respostas, ele vai procurando, ele vai trazendo a solução do problema dele. Temos técnica para isso. Ah, mas a gente paga para isso? Nós estudamos 5 anos para poder te Sim, ensinar isso. Não é tão fácil, não é tão simples sim. assim. Mas quando você vai entendendo, puxa, são 30 anos, 50 anos, 20 anos, 5 anos de idade, 8 anos de experiência, onde você já vai trazendo dores e que você não sabe como sair daquela dor. Aí você passa numa sessão de TRG, de psicologia, de terapia, o que quer que seja, e começa a entender: nossa, isso aqui não é responsabilidade do fulano, é responsabilidade minha. Eu não provoquei o meu milagre, eu não mudei essa situação porque eu não quis. Mas não é para se culpar. Você não tem o conhecimento para mudar isso. Então, quando a gente está falando da mecânica quântica, a gente está começando a mostrar o quê? Isso que você falou. Presente, passado e futuro se unem ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, não estão unidos. O passado já foi no milésimo de segundo atrás. O presente praticamente nem existe. E o futuro, a gente tem desejos, tem sonhos, mas só podem ser ativados a partir desse momento que a gente vive com intensidade, com maturidade e com responsabilidade. Muito bem. É isso mesmo. E aí, quando a gente fala do terceiro pilar, Exercício diário. que é o mistério da criação, né? São os fenômenos que nos desafiam a ter a compreensão da criação, né? Por exemplo, quando a gente fala que Deus falou haja luz, né? É bem interessante a gente falar sobre isso, porque assim, a gente não ouve Deus, mas a gente vê o vento passando, a gente tem o som do vento, temos e tudo isso é transformação o tempo todo, é quântico. Tudo isso acontece o tempo todo. O fogo, quando queima, faz o barulhinho, né? Que está queimando, e assim vai acontecendo N coisas. Então, toda essa questão quântica, dessa comunicação do universo, não está voltada para o som exatamente, mas na frequência do som e como é dito. Né? Então, tem que ter um sentimento, tem que ter uma verdade, tem que ter uma ação. Quando eu mexo a minha mão, o vento está acontecendo junto. Então, existe uma frequência nisso para que leve ondas de comunicação. Então, essa onda de comunicação, que é o que o universo entende, que é o que Deus entende, não vai fazer você ouvir de forma física a voz de Deus, mas vai fazer você perceber que tem um movimento quântico, que é o que a gente já estuda desde Albert Einstein, né? Então, nessa frequência haja luz, né? Com certeza é uma metáfora que a gente tem na Bíblia falando, essa comunicação fez com que a luz ela acendesse. Mas interessante, ele está falando de luz antes de sol. Depois que na palavra é falado do formato do sol, de sol, de terra, de água, de divisão de mar e rio, Sim, né? Então, assim, Deus se fez presente por si mesmo. Ele já é a própria luz. Ele já é a própria frequência. Ele é a própria emoção, sentimento, verdade. Ele não precisa de provar nada. Então, essa comunicação é constante, é como o que eu falei lá no começo. O ar que você respira, você não vê, mas você crê. O Deus que comunica com você, você não vê, mas ele está te ouvindo. E é por isso que você tem que ter a responsabilidade de se comunicar com o seu Criador todas as vezes e todo momento que for possível para modificar os pensamentos negativos, as crenças limitantes, aquilo que não está nos levando para aquilo que nós realmente desejamos ou sonhamos pela fé no futuro, né? Eu desejo comprar um carro assim, 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 assado. Eu sim. coloquei na minha mente isso, mas
para eu alcançar, é só o desejo que vai me trazer esse carro? Não. Eu vou ter que guardar dinheiro, e eu vou ter que fazer alguma coisa no presente para poder chegar nesse futuro. Então, eu tenho que comunicar o que a Deus? Eu já agradeço desde já o carro que o Senhor colocou no meu coração, porque esse carro, nossa, com ele eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou falar como na época das irmãs lá na igreja, com esse carro eu vou pegar a irmandade, vou fazer visita, nós vamos suprir necessidade dos irmãos, e aí já entra o dom da caridade, em querer ajudar outras pessoas, e Deus se agrada disso, e quanto mais você tem essa frequência com o seu sonho, mais Deus está disposto a te entregar. Talvez não seja só um carro, seja mais de um carro, seja um carro maior, seja você já vai pensar, poxa, eu já não quero esse carro de 4 portas, eu preciso de um carro maior, porque a gente vai levar a irmandade, mas também vai levar os alimentos, e assim vai, a coisa vai aumentando, aumentando, aumentando. Precisa sempre da nossa ação. Sim, a fé sem ação é morte. Não tem jeito, a gente precisa sempre caminhar. E é isso. A sua fé te curou, e esse exemplo do paraplégico, muito bom. Ele precisou levantar, ter fé. Pedro também, a gente pega um exemplo da Escritura, quando ele caminha sobre as águas. Sim, sim. E várias outras coisas, né? Que a palavra. Vários exemplos que a gente vê, e a gente precisa ter essa. E aí tudo está conectado. Para isso é importante também, aí entra o papel do terapeuta também, muitas vezes. Existem situações, existem travas, existem traumas dentro de nós que impede muitas vezes, né, que bloqueia essa conexão tão importante. E é natural, nossa, enquanto nós não nos conectarmos, nós não vamos conseguir atingir o nosso bem maior, nós não vamos conseguir atingir aquela felicidade que a gente almeja. Então, isso é muito importante porque é natural, é da nossa natureza, não tem como fugir. A gente pode fugir por um tempo, mas não tem jeito. Não tem jeito, não é? Não Nós, adianta. nós nascemos prontos nesse sentido. Nós já nascemos com tudo isso só para ser ativado à medida que nós vamos crescendo. A oportunidade de estudar só vai dando o despertar de que está tudo aí, é só ativar, né? Então, até não sei se eu comentei com você sobre a questão que o joelho estava saiu o líquido sinovial e aí a minha perna paralisou, né? Sim. E aí eu falei: não, eu não posso aceitar isso. Eu preciso de trabalhar, eu tenho que ficar de pé a maior parte do tempo, e isso não pode me impedir. E aí o doutor começou, então, porque você provavelmente está com a artrose, e isso é hereditário dos seus pais. Só que a palavra de Deus fala que a maldição ou benção visita até a terceira ou quarta geração. Agora você imagina, na próxima geração, a outra pode ativar para ser maldição ou benção, e assim vai acontecendo a cada momento. Eu não quero que isso seja ruim. Então eu ativei o quê? Bom, joelho, melhor esse líquido voltar para o lugar, porque eu preciso de trabalhar. E está tudo certo. Não tem mais dor nenhuma, a partir de amanhã nós vamos trabalhar direitinho. O joelho não inchou mais, o líquido sinovial voltou para o lugar, e eu ando de sapato alto todos os dias. Olha aí, gente, é isso mesmo. E, apesar de que também a ideia há um tempo atrás estava passando por uma situação pessoal mais delicada, então isso acaba influenciando também, sempre na nossa vida, por isso que é muito importante, exatamente, essa conexão, essa é, consciência, traz essa clareza do que é muito importante a gente estudar, a gente ter o conhecimento hoje está aí, olha que maravilha. Conhecimento está na palma da mão, literalmente hoje, não é? Tinha da época tinha que ir na biblioteca, pesquisar, tirar xerox de livro, não é? Olha só, pessoal, Não a precisa nossa de mais nada. geração, não é? Não tinha internet, não tinha nada,
É isso. Hoje o conhecimento está na palma da mão, mas parece incrível, né? Quando tá muito, as coisas são muito fáceis, o ser humano é muito engraçado, se auto-sabota, né? A coisa é Sim. muito fácil e você não vai atrás. Acaba deixando de lado, mas é muito importante. Então, a gente está quase encerrando, fantástico, olha, muito conhecimento. É um tema, assim, muito. Dá tema de livro, né, Déia? Tem muita coisa para falar. Nossa, até mesmo porque se você for pegar a Bíblia, você vai encontrar em cada capítulo e versículo algo que você vai usar a ciência e todas as ciências. Vai usar filosofia, vai usar história, vai usar tudo que existe de ciência, justificando a palavra e fazendo com que as pessoas entendam que a responsabilidade não é do pastor, não é do padre, não é do ancião, a responsabilidade é dela em mudar a realidade física, mental, espiritual e emocional. Exatamente, é isso mesmo, exato, em todos os aspectos. Nós somos responsáveis pelas nossas vitórias e pelas nossas derrotas, sim, mas né, não tem que culpar ninguém. E geralmente, quando a coisa não dá certo, a gente tem aquele mecanismo de defesa. Ah, então foi por causa da minha mãe, foi por isso, foi por causa do meu namorado e tal, e vai justificando em cima do outro. E quando está tudo certo, quando você consegue, às vezes você esquece das Verdade. pessoas que te apoiaram. Então a gente precisa ter cuidado. A Juliana está dizendo: minha filha fez isso, conversou com ela mesma para melhorar do excesso de refluxo que estava demais. E olha aí, tá Isso vendo? mesmo. Dá certo, dá certo. Mas isso é autorresponsabilidade, não é? Uma Deia Sim, falou, a Juliana, da filha da Juliana, é autorresponsabilidade, que é mais fácil responsabilizar o outro. Eu volto para o sim. rapaz do excesso de peso, né? Não, é alguma coisa, né, que está acontecendo aqui, não estou conseguindo caminhar direito. No caso desse rapaz, né, do excesso de peso. Então, falta de autorresponsabilidade. A gente precisa se Sim. olhar, por Eu, mais te, que eu seja tenho uma. difícil. Sei que a gente está encerrando, mas eu quero lembrar que, contar um exemplo rapidinho. Uma cliente minha passou por um episódio onde você é feia, você é gorda, seu cabelo é horroroso, né? A pessoa acabou com ela e ela trouxe isso na terapia. E aí eu perguntei para ela, isso dói muito, né? Ela falou, dói, dói, imagina, ela falou dessa forma comigo e eu sei que eu tenho que perder peso, mas ela não podia falar do meu cabelo, ela não podia fazer isso, aquilo outro. Eu falei, mas aí quando você olha para o espelho, né? Aí é o que a pessoa falou ou é o que você vê? E aí ela é o que eu vejo, né? Eu não gosto de me ver gordinha, o meu cabelo ainda não está do jeito que eu quero, e automaticamente eu me acho feia. Então, assim, vamos deixar a pessoa de lado que acentuou o que você não gosta e vamos olhar para você mesmo. O que você não gosta, você me trouxe no começo das nossas sessões, lá no comecinho da terapia. Eu quero emagrecer, eu quero isso, eu quero aquilo, e eu sou uma terapeuta que eu vou até fazer a caminhada junto, sabe? Vamos lá correr Olha, junto. olha aí, deixa o E aí, contato ainda. e aí depois que eu fiz isso, você abandonou, não foi fazer mais. Então, assim, eu vou te dar uma responsabilidade. Na próxima sessão, você vai falar para mim que já está na academia. E ela foi para a academia. Ela foi para a academia. Então, assim, aí já não é mais a culpa de quem machucou ela. Ela estava se machucando, ela não Mas, estava com aliás, autocuidado. é perfeito esse exemplo. É sobre isso. Eu falo, quando nós nos melindramos, quando nós nos magoamos, é muito mais sobre nós do que sobre o outro. E o outro que Sim, está falando também, viu? Quem está apontando, quem está falando é muito mais sobre ele do que o outro que ele está apontando. é Não é verdade, assim? é bem Para pensar sobre isso. Olha, a sim. Silvia Andréia Araújo, tema incrível de extrema importância. Parabéns, Deia. Legal. A Valeu, Isabel, ô Isabel, parabéns pela live, meninas. Obrigada, minha linda. obrigada. Doutora Dissegov, por mais temas como esses. Olha aí, vai ter parte 2, parte 3. Quem sabe um Sim, podcast?
A gente está pensando realmente nisso. Vai ser. Olha Bom, aí. eu estou começando a abrir o podcast da transaterapia, porque tem coisas assim, em relação ao cabelo étnico e afro, que causa bastante dor, né, para algumas mulheres. E aqui nós vamos falar muito mais sobre essa questão da quântica, porque, na verdade, ela envolve tudo, a estrutura da beleza, das nossas emoções, do convívio do dia a dia. Eu espero que nos próximos temas que a gente trouxer, que elas possam trazer as perguntas reais, assim, coisas do cotidiano, né? Para a gente Por poder. favor, né, pessoal? Olha, podem colocar, vai ficar gravado. Você já vem aí à tarde, todo mundo seguindo o canal. Depois eu vou passar o vídeo também para a Déia, vai ficar no canal do YouTube dela, @DiSegovia, todo mundo seguindo o canal. Então a gente vai estar junto aí, né? Sim, E não deu para perguntar agora, qualquer dúvida que ficar, pode deixar a pergunta que a Déia vai responder. sim. E eu falando também, olha, eu não precisamos nos conscientizar, não, nós precisamos nos conscientizar que somos poderosas, poderosas e poderosos, exatamente, Isabel, né? Assim, literalmente, com certeza. Então, Sim. Déia, então antes de eu falar, vou pedir para você finalizar, deixar, de qualquer forma, a gente vai colocar depois os contatos dela, mas quem quiser falar com você, quem Sim. quiser aí, olha, fazer a trança, tem cliente aqui, viu? Acho que tem cliente aqui para trança terapia. A Eu terapia acho TRG é maravilhosa. Eu sou suspeita, eu estou fazendo a terapia TRG. Olha que maravilha. legal, E muito já lembrando da Déia, quando uma amiga que está estudando TRG e precisou estagiar, me procurou se eu topava, eu lembrei na hora da ideia e falei, essa terapia é fantástica, eu quero. Tá vendo? Você teve responsabilidade nisso também. obrigado. Na verdade, por mais que ela já está até no exterior, né, muitas pessoas aqui no Brasil ainda não conhecem, e ela é uma terapia que ela trata assuntos, né, específicos. Você traz uma queixa e a queixa é breve, a gente não fica como na psicologia por algum tempo com o paciente. Mas tem paciente que gosta tanto da TRG que nunca mais para de trazer queixa porque não quer sair da terapia. É muito E a bom. gente acaba atuando Conheçam, olha, muito bom. Juliana, nunca tinha ouvido falar na terapia TRG, muito legal. Daí a gente pode fazer uma live sobre isso também. em terapia de reprocessamento generativo. É muito, muito. Legal. Vamos fazer uma live, vou trazer a minha amiga também, minha amiga terapeuta, também, que faz a excelente terapeuta, aliás, olha, eu até passei Depois o seu eu deixo o blog, contato, sua rede eu deixo social o para blog ela. já para saberem o que é a TRG. Eu tenho o blog já pronto. Legal. Isabel, a Idia é um exemplo de superação. Somos, todos É, nós, né? muito, Todos nós muito. somos exemplos, com certeza, né? Todos nós aqui passando por desafios, e é assim que a gente cresce, não tem outro jeito, não tem outro caminho. A ideia da quântica é que todos nós sejamos superação a ponto Exatamente. de ficar são o corpo de Cristo, que é isso que vai fazer com que Cristo volte. Enquanto o corpo todo não tiver perfeitamente funcionando, fica difícil, mas a gente tem essa responsabilidade aí, como membros do corpo de Cristo. Uns com os outros, olha aí, muito interessante, muito legal isso. Né? Nós somos instrumentos uns com os outros. Né? Então, nós somos instrumentos dessas informações, por isso que é muito importante, nós temos hoje a internet, olha, que dá para ir, as pessoas podem nos assistir, se tiver no Japão, olha só, do outro lado, se tiver no outro planeta, Sim, né? Se tiver qualquer lugar do planeta, as pessoas podem ir em outros planetas, no espaço sideral, né? Onde a nossa conexão chegar, dá para saber disso. Por isso que é muito importante nós abrirmos a boca, exatamente, fluir o nosso verbo, e levar, de alguma forma, ser instrumento, ser ferramenta de luz para as pessoas. sim.
sim. Ó, faz live da TRG, eu quero conhecer isso, vamos fazer. Ó, tem tema já. Podem colocar os temas aqui para a gente fazer. E quem quiser te encontrar, Deia? Eu vou passar para você todos os contatos, mas é o 11 9 6594 5094. Esse número é tanto para transaterapia, beleza terapia e TRG, tá? E aí depois eu passo para vocês o link da quadro para quem quiser fazer alguma consulta, tal, que a gente tem a agenda online também para isso. E eu queria deixar só uma frase da Bíblia que fala: no princípio era o verbo e o verbo era Deus, né? Então a gente tem que entender que na quântica o verbo e Deus é a mesma coisa. Ele só fez tudo se constituir como matéria para que a gente tivesse a oportunidade de viver e ajudar uns aos outros. Essa é uma oportunidade maravilhosa que nós temos. Obrigado. Fantástico. Gratidão, gratidão. Uma honra tê-la aqui, todo mundo aqui. E para quem não me conhece, também eu sou a Edi Segovia, eu atendo pacientes oncológicos, eu sou paciente oncológica, e levando também informações. E o grande recado que eu acho imprescindível, que faz a diferença na minha vida, é o propósito. É o propósito de poder ir atrás, que eu quero exatamente isso, visualizar minha clínica, foi o que me tirou do hospital, de poder dar palestra, de poder levar orientação. Gratidão, meninas queridas, obrigado. Gratidão, live maravilhosa, obrigado. E é isso, né? De poder levar conhecimento que é possível viver além de qualquer desafio e ir atrás do que a gente gosta, do que a gente quer. E sobre o câncer tem uma coisa muito interessante para reflexão aqui: sonhos frustrados também podem causar câncer. Cuidado, hein? Nossa, forte isso, é verdade. Tá bom? Gratidão a todos e sigam aqui @de Segovia. E o seu canal do YouTube qual é, Deia? É o dea.reis.ré. Ainda eu tô para mudar lá, mas aí eu passo para você tudo bonitinho para você Vai mudar aqui na passar, vai ficar na descrição desse vídeo. Encaminhe, por favor. Legal, ó. Beijo, Tidred, gente. lá, maravilhosa, obrigada. Encaminhe essa live, né? Vai ficar. Gratidão, meninas. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Obrigada, Deia. Gratidão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Obrigada.